3 crianças são encontradas no topo do vulcão de Lula-Laico, no Andes, a 6.739 metros de altitude, na fronteira entre Argentina e Chile. As crianças de Lula-Laico, chamadas ainda de múmias, são um achado arqueológico de 1999, em que 2 meninas e um menino foram desenterrados no topo do vulcão nos Andes, encontrados pelo pesquisador argentino associado à National Geographic Sociedade, Jonan Reinhard. O achado do conjunto de múmias consiste nos cadáveres bem conservados de 3 crianças, sem grau de parentesco, bem como cerca de 150 objetos que foram deixados juntos aos corpos. São consideradas as múmias mais bem preservadas do povo inca já encontrado. Segundo estudos realizados com os corpos, as crianças foram sacrificadas num ritual chamado Copacocha por volta do século XVI, em que elas foram colocadas vivas numa câmara após ter ingerido uma substância que alterou suas consciências. As 3 crianças haviam ingerido álcool e cocaína nos últimos meses antes do sacrifício, sendo que a menina mais velha, conhecida como La Doncella ou a Donzela, havia consumido de forma mais intensa que as demais crianças, aumentando o consumo de álcool nas últimas semanas, diferente das outras crianças em que o consumo se manteve estável. A múmia mais velha, La Donzella, conhecida, morreu por volta dos 15 anos enquanto dormia. Seu corpo trajava um vestido e um cocar de penas, apresentava o cabelo trançado e uma infecção pulmonar. Provavelmente tratava-se de uma Akla, uma garota escolhida desde os 10 anos para ser esposa de membros da elite ou sacerdotisa, sendo que algumas eram escolhidas para os rituais de sacrifício. Em seus lábios congelados ainda se encontrava folha de coca. Lanina del Raio, que é a outra menina conhecida como a Menina do Raio, morreu com 6 anos de idade aproximadamente e teve seu rosto danificado por um raio que caiu sobre ela. Seu crânio apresentava alongamento devido à ação humana, o que caracteriza o status de nobreza desta criança. El Nino, o menino que morreu por volta dos 7 anos, a sua morte aparenta ter sido traumática devido às manchas de sangue e vômito em suas vestes. As análises indicam que ele morreu por asfixia, teve algumas costelas e a pelvis deslocada. Sua roupa indica que ele pertencia também à nobreza inca. Atualmente, estas 3 múmias estão expostas no Museu de Arqueologia de Alta Montanha, na cidade de Salta, museu criado especialmente para a exibição das múmias desde o ano de 2007, cerca de 1.510 quilômetros a noroeste de Buenos Aires. Elas foram achadas, as múmias, enterradas próximo ao cume da montanha, na qual fazia em torno de menos 20 graus abaixo de zero. Em 2005, uma vala comum com crianças de 1 a 2 anos sacrificadas foi encontrada na região maia de Comalcalco. Os sacrifícios aparentemente foram realizados por ocasião da consagração de templos que haviam sido construídos na Acrópole de Comalcalco.
Encontraram-se também crânios que sugerem que, como os astecas, os maias realizavam sacrifícios de crianças em circunstâncias específicas. No período clássico da civilização maia, existem obras artísticas que retratam crianças tendo seus corações arrancados durante a ascensão ao trono de novos reis ou para celebrar o início de novos ciclos no calendário maia. Num dos casos notórios, a Estela 11 de Piedras Negras, Guatemala, um garoto sacrificado pôde ser visto com uma cavidade em seu peito. Outras cenas de crianças sacrificadas podem ser vistas em diversas jarras pintadas. No Yucatán, México, os sacrifícios de crianças continuaram até pouco antes da chegada dos europeus, chegando inclusive a ocorrer durante os primeiros anos do período colonial. Em 2007, arqueólogos anunciaram que haviam analisado os restos de 2 dúzias de crianças de 5 a 15 anos, encontradas enterradas com pequenas figuras de Tlaloc. As crianças encontradas próximas às antigas ruínas de Tula, a capital dos toltecas, haviam sido decapitadas. Os restos foram datados entre 950 e 1150. Mas o que a Bíblia diz sobre o sacrifício de crianças? A terrível prática do sacrifício de crianças tem sido cometida em todo o mundo há milhares de anos. Geralmente, o sacrifício de uma criança estava entrelaçado com a adoração de uma divindade pagã, muitas vezes um deus da fertilidade. Os adoradores procuravam obter uma bênção de seus deuses ou confirmar ou completar um voto feito em nome de Deus. Os antigos astecas, incas e alguns outros povos da América do Sul e Central praticavam o sacrifício infantil. O mesmo aconteceu com os druidas da Europa. A cidade norte-africana de Cartago contém evidências de sacrifícios de crianças ligados ao culto de Baal-Ramon, um deus originário da Fenícia. Muitos escritores romanos se referem a esse ato bárbaro em Cartago. A cidade contém a história comovente do sacrifício infantil praticado em nome de Moloque, também escrito como Moloque ou Moloch, um deus dos amonitas. Os amonitas e cananeus adoravam Moloque como uma figura paterna protetora. As imagens de Moloque eram feitas de bronze e seus braços estendidos eram aquecidos em brasa. Crianças vivas eram colocadas nas mãos do ídolo e morriam lá ou eram jogadas em uma fogueira mais baixa. Algumas fontes indicam que a criança também poderia ser passada pelo fogo antes do sacrifício real para purificá-la ou batizá-la. Moloque era adorado no Vale de Rinom, perto de Jerusalém. Por esse motivo, o vale passou a ser associado à ideia de Tofete, ou inferno. Vemos passagens no livro de Isaías, profeta Jeremias e também no Evangelho de Marcos. Deus proibiu a Israel o sacrifício de crianças em geral e a adoração de Moloque em particular. Em Levítico, diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um dos seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Muitas outras passagens do Antigo Testamento confirmam que Deus não tolera o sacrifício de crianças.
Infelizmente, o rei Salomão se viu envolvido nessa prática horrenda, conforme registrado em 1 Reis. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido o coração de seu pai Davi. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nesse tempo, sobre o monte em que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. O Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe tinha ordenado. Mais tarde, o perverso rei Manassés ofereceu seu próprio filho como sacrifício, assim como o rei Acás. O povo de Judá participou desse crime contra seus próprios filhos, um pecado tão detestável que Deus disse que nunca havia passado por sua mente. O sacrifício de crianças foi uma das razões do cativeiro babilônico. Alguns críticos da Bíblia apontam para a história de Abraão colocando seu filho Isaque em um altar e preparando-se para sacrificá-lo conforme indicado por Deus. No entanto, nesse caso, Deus estava testando a obediência e a fé de Abraão. Deus o impediu de ir mais longe e forneceu-lhe um carneiro para ocupar o lugar de Isaque no sacrifício. Hoje em dia, o sacrifício de crianças é praticado em todo o mundo. Houve um renascimento do sacrifício de crianças em Uganda. Alguns bruxos têm sido envolvidos na mutilação e morte de crianças que foram mortas na tentativa de trazer boa sorte e riqueza para aqueles dispostos a pagar por isso. Há também uma relação entre os sacrifícios de criança e o aborto moderno. Há um número sem precedentes de crianças que foram sacrificadas nas mãos de abortistas por conveniência, imoralidade ou orgulho. Centenas de milhares de bebês têm sido mortos por seus pais como pudessem manter um certo estilo de vida. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente e podemos ter certeza de que Deus julgará esse pecado hediondo.